Um fascinante padrão matemático que pode ser encontrado em diversos lugares ao nosso redor, desde uma estrutura de uma concha marinha até a disposição de pétalas de uma flor. Estamos falando do padrão de Fibonacci, uma sequência numérica que tem capturado a imaginação de cientistas, matemáticos e artistas ao longo dos séculos. Mas o que isso tem a ver com trade? Será bruxaria? Previsão do futuro? Profecia autorrealizável? Ou somente papo furado de trader de YouTube? Muitos traders usam a sequência Fibonacci para encontrar pontos de entrada e saída das suas operações, ajudando a prever níveis de suporte e resistência no preço. O padrão de Fibonacci é uma poderosa ferramenta para identificar possíveis reversões de tendência e encontrar oportunidades de negociação. Os níveis de retração e extensão de Fibonacci são frequentemente utilizados para determinar áreas de interesse, onde os preços podem apresentar um comportamento significativo. Nesse vídeo eu vou trocar uma ideia aqui com o ChatGPT e vou fazer um remake aqui de um indicador que eu criei, que eu fiz aqui uns 3 anos atrás, de um vídeo bem antigo. Muitas pessoas me pedem aquele código ainda, então eu resolvi fazer aqui um pouquinho diferente, refazer aquele código, né? E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos começar aqui batendo um papo com o ChatGPT para identificar como que a gente pode usar aqui os pontos de Fibonacci, né, de retração, de extensão, para fazer trades ali de forma objetiva. Vamos trocar ideia com ele aqui. Vamos começar perguntando para ele aqui quais são os níveis de retração e projeção de Fibonacci para tendências de movimento do preço. Os níveis de retração de Fibonacci mais comumente utilizados são 38,2%, 50% e 61,8%. Esses níveis representam potenciais áreas de suporte ou resistência onde o preço pode fazer uma pausa, corrigir ou reverter sua tendência. Já os níveis de projeção de Fibonacci são usados para estimar possíveis alvos de preço de uma tendência em andamento. Os níveis de projeção mais utilizados são 61,8%, 100% igual ao movimento inicial e 161%. Esses níveis indicam onde o preço pode se estender durante uma tendência antes de encontrar uma nova resistência significativa. Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Vamos pedir para ele, me dê exemplos de como eu posso usar as retrações de Fibo para determinar pontos de entrada e saída de um trade. Aqui estão 2 exemplos de como você pode usar a retração de Fibonacci para determinar os pontos de entrada e saída de uma negociação. Exemplo 1, ponto de entrada em uma tendência de alta. Primeiro, identifique a tendência de alta de um ativo. Segundo, trace as retrações de Fibo a partir do ponto de partida de tendência até o ponto mais alto alcançado. Terceiro, observe os níveis de retração de Fibonacci como 38, 50 e 61. Quarto, aguarde a correção do preço. Quinto, quando o preço se aproximar ou atingir um dos níveis de retração, procure sinais de reversão como padrões de candlestick ou indicadores técnicos. Sexto, se houver um sinal de reversão em confluência com o nível de retração de Fibonacci, esse pode ser um ponto de entrada em uma posição de compra. Sétimo, defina um stop loss abaixo do nível de suporte anterior ou de acordo com sua gestão de risco. Vamos parar aqui nesse primeiro exemplo, já foi um exemplo bem interessante, né? Eu particularmente não uso Fibonacci nos sistemas de trades que eu opero ou mesmo nos estudos que eu faço, mas muito trader usa essa ferramenta no dia a dia, né? Então, ter esse indicador aqui de forma automática na tela acaba facilitando bastante, agiliza o processo, né? Então, eu vou te mostrar aqui como criar um indicador bem simples, tá? Depois eu vou compartilhar esse indicador com você também e você pode usar essa ideia aqui para fazer os seus backtests. Então, vamos dar uma olhada aqui na tela. Vou mostrar aqui no gráfico do Ibov um exemplo, mostrando primeiro aqui um indicador tem aqui que chama preço Fibonacci. Você coloca num ponto de topo e num ponto de fundo e você tem aqui uma possível retração do movimento. Até esse ponto, por exemplo. Outra forma que você também tem é de pegar esse outro indicador aqui, que é a projeção de Fibo. Então, por exemplo, quando você vê um pivô, vou tentar pegar um aqui. Aqui o preço estava numa tendência de baixa. Ele rompeu aqui a linha de tendência de baixa e fez um movimento. Então, esse movimento aqui seria a primeira onda
você pode usar essa projeção de FIBO. Você pega no início do movimento, solta o mouse no final do movimento e aí você clica no final do ponto de retração. Ele te diria aqui até onde esse movimento pode ir. Vamos fazer esse exemplo aqui um pouco mais para frente. Eu quero te mostrar também a retração de FIBO. Então, um exemplo bom seria nesse movimento aqui, ó. Mesma coisa, né? A gente tem aqui uma linha de tendência de baixa, aqui. Esse movimento é rompido nesse ponto e faz um movimento de alta até aqui. E ele começa a corrigir. Beleza, você vai lá, coloca entre o início e o final do movimento e aí você tem aqui alguns possíveis pontos de retração. Ele poderia vir aqui até o 62, até o 50 ou até o 38. Nesse caso ele bateu aqui no 62, continuou caindo mais, foi até o 50, continuou caindo mais, veio aqui no 38 e aí começou a subir. Agora você pode usar a projeção também. Então, se esse aqui é o primeiro movimento, então você pode pegar aqui nessa ferramenta de projeção, clicar no início do movimento, soltar o mouse no final do movimento e aí você traz para a base aqui, para o ponto que foi a retração. E aí você também tem um possível movimento de expansão que ia até esse primeiro nível de FIBO. Vamos ver se ele foi, ou até o segundo nível, que nesse caso ele também foi. Então essas aqui seriam as formas de você usar, algumas das formas, né, são várias, mas algumas das ideias que você pode usar para o FIBO. Agora, como que a gente pode fazer isso aqui de forma automática, né? Eu preparei um indicador, eu vou colocar aqui na tela, vou te explicar como funciona e depois eu vou te explicar um pouco como que ele foi construído. Então, porque é uma ideia, né? Você pode fazer da forma como você achar melhor. Eu coloquei aqui um indicador marcando topos aqui, né? Marcando topos e o outro indicador marcando fundos. Na verdade, o que é isso daqui? Ele está mostrando para mim aqui numa linha onde está o ponto mais alto, né? O highest das últimas 20 barras. Então, olha só. Nesse candle aqui, ele olha para trás e vê qual que é a maior máxima dos últimos 20 candles, que é esse ponto. E ele traça essa linha na tela. E ele também traça nesse ponto aqui a menor mínima dos últimos 20 candles, que é essa daqui. E ele já me passa automaticamente aqui aqueles 3 pontos de FIBO. Então, ó, se eu pegar aqui esse movimento, eu vou ver coincidindo aqui esses 3 pontos, o de 38, de 50 e de 62. Então você pode usar esse indicador, por exemplo, para imaginar que ele vai corrigir, né, num movimento de baixa, ele vai corrigir aqui uma retração até algum desses 3 níveis e depois vai continuar caindo. Ou no movimento de alta, vamos ver esse outro movimento aqui, ó. No movimento de alta, ele vai começar a corrigir até um desses pontos. Aqui no caso ele veio até o terceiro ponto e depois vai voltar a subir. Voltou a subir aqui. Então é isso, você pode fazer vários testes, né? Você pode fazer backtest. Bom, primeiro dizendo sobre o período, né? Se você dá um duplo clique aqui, você pode vir aqui e mudar o parâmetro. Eu estou falando sobre as últimas 20 barras. Se você achar melhor 40, 50, 30, você pode fazer vários testes, né? Para encontrar qual que seria melhor para você aqui. Se você quiser mudar as cores das linhas, você pode mudar aqui também. E aí você pode considerar fazer backtests para, por exemplo, vender nesse ponto, né? Se aqui é uma tendência de baixa, quando ele encosta aqui, você poderia pensar em vender aqui nesse ponto ou vender nesse ponto aqui, colocando o stop aqui na máxima, colocando um alvo, uma projeção de FIBO. Você pode fazer várias ideias de trade, escreve ali como que funcionaria, né, a sua entrada, a sua saída e tal, e depois faça backtest disso para o ativo que você quiser operar. Você vai conseguir determinar se aquilo ali faz sentido ou não. Você vai provar a sua tese. Deixa eu te mostrar aqui, eu vou compartilhar com você lá no canal do Telegram, link está aí na descrição. Você vem aqui, copia, tá um TXT, né? Dá um Ctrl C em todo o texto que está aqui. Aí você vai fazer o seguinte, vem aqui em estratégia, editor de estratégia, nova,
indicador, né? Ok. Apaga tudo que tem aqui, cola a estratégia, salva com o nome que você quiser aí, tá? E aí você vem aqui na tela, deixa eu tirar aqui para você ver como que você vai incluir, clica com o botão direito, inserir indicador e coloca aquele nome que você escolheu. No meu caso aqui é Fibo_Atom, que é o Fibonacci automático. Essas cores e esse estilo de linha já está configurado para aparecer dessa forma aí para você, tá? E você pode mudar através do código ou clicando 2 vezes aqui, você pode mudar um pouco a aparência dessas linhas caso você queira. Já compartilhei esse código aqui lá no canal do Telegram, o link está aí na descrição para você entrar lá e ver outros materiais que eu compartilho também. E agora eu já te convido, né? Se você não for inscrito no canal ainda, clica no botão aí de se inscrever e faça outros estudos aqui junto comigo, tá bom? Deixa o like no vídeo também e a gente se vê no próximo. Tchau!